Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Gratidão imensa por poder chegar na tua vida com a palavra de Deus neste culto, palavra de esperança. Quero acolher, em nome da comunidade evangélica de Confissão Luterana em Lajeado, cada uma, com a palavra bíblica de Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E um poema de Carlos Drummond de Andrade, que integra o recurso litúrgico ofertado pela pastora Dione Balduz para este domingo, que diz assim: Da terra além do céu, além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim, das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das nebulosas, além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e o coração. Vamos conjugar o verbo fundamental, essencial, o verbo transcendente acima das gramáticas e do medo, da moeda e da política, o verbo sempre amar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver. Carlos Drummond de Andrade. Neste culto, vamos meditar sobre as relações conjugais sob a luz da palavra de Deus. Nos reunimos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Deus de misericórdia, entregamos em Tuas mãos esta celebração, entregamos em Tuas mãos as pessoas que nos assistem, e que compartilham de sentimentos e necessidades que Tu sabes muito bem quais são. Oriente com Tua palavra nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, parentais ou fraternais. Dê a cada um de nós a certeza de que essa luz, que é Tua palavra, ilumina nossas decisões, nossa caminhada de vida para o mais, para um amor que é de cura, de qualidade nos relacionamentos, de amorosidade, um amor que resgata o propósito de Deus ao criar o ser humano e todo tipo de vida. Quando Ele olha e diz, tudo é bom. Derrame Teu Espírito Santo sobre este encontro, que Ele nos dê o discernimento necessário para ouvir e praticar o Teu Santo Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a esse Deus que nos visita neste culto, acompanhando o grupo de louvor da comunidade. Vamos ouvir a palavra do Evangelho, que neste domingo nos vem do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, os versículos 2 a 12, onde assim está escrito: Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra Jesus, perguntaram: De acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: O que foi Moisés que mandou que eles
fizessem? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu este mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, lá no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixa o pai, a mãe, para se unir com a mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse tema. E Jesus respondeu: O homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra, está cometendo adultério. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro, ela também está cometendo adultério. Até aqui, a palavra do Senhor, que é a lâmpada, a luz para a nossa caminhada. Amém. Desejo que a graça, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com todas e todas nós. Amém. O Evangelho de Marcos, lido há pouco, traz um diálogo muito interessante de Jesus com os fariseus, que eram seus adversários. E, posteriormente, um diálogo com os discípulos dentro de uma casa. Esse talvez seja o principal escopo dessa palavra, diálogo, que aqui está centrado na arte de fazer perguntas e em perceber o veneno destilado por parte de certos grupos a Jesus. Marcos fala sobre a licitude e os motivos do divórcio. Era um assunto muito delicado e discutido na época de Jesus, e pasmem, ainda é nos dias de hoje. No tempo de Jesus, as leis rabínicas eram muito radicais. E nesse diálogo, os fariseus tentam buscar pegar Jesus em contradição. E eles perguntam: é lícito um homem repudiar sua mulher, mandá-la embora? E eles sabem que essa pergunta não tem como resposta sim ou não. Ela exige uma enorme capacidade argumentativa, conhecimento da lei, da realidade. E Jesus responde, então, o que foi que Moisés mandou fazer? Eles dizem: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Aqui os interlocutores de Jesus fazem uso da lei de Moisés, Deuteronômio 24, que fala dessa carta de divórcio, que é Biblon Apostasio. E essa carta, ela trazia alguns direitos para as mulheres, direitos que eram negados na sua inexistência. E esses direitos traziam para as mulheres um pouco mais de liberdade e a possibilidade de um novo matrimônio. Na nossa realidade, 1 a cada 3 casamentos restam em divórcio. No tempo de Moisés não era muito diferente, o divórcio era comum, mas a mulher não poderia contrair novo matrimônio sem a tal carta de divórcio. E em caso de adultério, ela era morta a pedradas. A carta de divórcio dava às mulheres uma certa segurança. Mas Jesus quer olhar para onde quando ele faz essa pergunta? Ele não quer ficar no sim e no não, ou no cumprimento cego da lei de Moisés. No tempo de Jesus, as mulheres não tinham direito de escolha. O casamento era um contrato feito entre o pai e o futuro marido. Elas não podiam ter bens em seu nome e nos censos elas não eram contadas, nem as crianças. Por isso, quando os evangelhos dizem lá em João, por exemplo, que 5.000 pessoas comeram, ali não são 5.000 pessoas, são 5.000 homens. Devemos acrescentar aqui para honrar as mulheres e as crianças, o que talvez possa dar o dobro de pessoas que comeram pães e peixes. Quando o povo de Israel, então, conquistou a terra prometida, surgiram as cidades, e a vida na cidade tinha uma dinâmica diferente. Então, as mulheres saíam mais à rua, conversavam mais com homens, e isso era considerado adultério. Então, a vida urbana no antigo Israel, ela trouxe um cerceamento da liberdade da mulher. As leis eram tão pesadas para as mulheres
que uma mulher viúva sem filhos, ela tinha duas escolhas. Ou ela voltava para a casa dos pais, se eles ainda viviam, ou ela se tornava prostituta. E a resposta de Jesus, ela é muito interessante. Ele diz que Moisés escreveu sobre o divórcio. Por quê? Porque o coração das pessoas era duro, por causa da dureza do vosso coração. A tradução grega ainda é mais profunda. Esclerocardia, ou seja, um coração esclerosado, esquecido. Um coração que desaprendeu coisas importantes. Por exemplo, uma pessoa esclerosada, ela não possui os cuidados consigo mesma, ela esquece, ela é incapaz de sentir sua própria dor. Então, o coração deles era assim, era um coração que desaprendeu a amar e desaprendeu a sentir a misericórdia. E assim Jesus afirma que a história nem sempre foi assim. Ele relembra ao Gênesis que mulher e homem foram feitos para a convivência, para viverem unidos como se fossem um só. Agora vem então a real posição de Jesus. Quando eles chegam em casa, os discípulos dialogam novamente. Parece que o assunto ficou martelando no coração deles. Vejamos, o espaço da mulher era o espaço da casa. E é numa casa que tudo isso acontece. O homem, diz Jesus, que manda a mulher embora e casa de novo, comete adultério. A mulher que manda o homem embora e casa de novo também comete adultério. O que está dado para um, está dado para o outro. Jesus chama a atenção para o cuidado nas relações. O divórcio, mesmo polêmico, tem libertado muitas pessoas de relacionamentos tóxicos e abusivos, de violência. A lei tem buscado esta equidade proposta por Jesus no Evangelho de Marcos. Porém, o divórcio revela a dureza do nosso coração, um coração esclerosado. Quando o relacionamento termina sem violência, quando ainda existe a chama do amor, nós somos convidados a olhar para o começo desse relacionamento, que Deus nos fez para o cuidado e que esse foi o nosso sim. Por isso, queridos e queridas, devemos investir nos relacionamentos. Como fazemos isso? Como cuidar das nossas relações conjugais e também das relações fraternais, entre amigos? Em primeiro lugar, eu tenho uma boa notícia. Nós temos que mudar o nosso jeito de ver as relações. E mudamos muito já na história da humanidade. Por exemplo, anteriormente era o pai que escolhia o pretendente para a filha. Hoje não é assim. Mas a psicóloga Dayana, ela diz que a nossa liberdade de escolha dos nossos parceiros para a vida matrimonial ainda é muito limitada. Por quê? Nós escolhemos parceiros conforme modelos forjados no âmago da família de origem, ou seja, nós temos expectativas e valores que são desejáveis ou não desejáveis no parceiro, baseados no nosso sistema familiar. Então, ela diz que a partir da experiência do relacionamento com o pai e com a mãe, que cada pessoa cria um esquema de como se relacionar com seus parceiros, com afeto, como dar e receber. Então, quanto mais conflitos resolvidos nós temos com a nossa família de origem, mais livres estaremos para os nossos relacionamentos, porque são aspectos transgeracionais que também estão incluídos nesse pacote. Outro aspecto que nos ajuda muito é cuidar dos nossos relacionamentos é a comunicação. Ela é super importante para as nossas relações. É na interação, no escutar, no falar, que nós podemos expressar nossas necessidades e sentimentos. A psicóloga Dayana afirma que a comunicação ela deve mediar as relações conjugais. E podemos dizer também as relações entre amigos, parceiros de trabalho. A comunicação nos ajuda muito na solução de conflitos e na transformação dos conflitos. Primeiro, ela deve ser objetiva, não pode ser muito enrolada. Falar na primeira pessoa, eu me sinto, e não, eu acho, ou falaram, disseram para mim, eu penso isso. E não, eles pensam, eu digo isso, eu falo. É algo comum nos casamentos e também nas relações entre amigos, que você fala assim. Você está sempre na rua. Essa é uma linguagem de julgamento.
onde nós poderíamos dizer assim: eu percebo que em muitos momentos você não gosta de ficar em casa. Olha como soa diferente. De novo, você está muito na rua. Aí a pessoa para e pensa: poxa, está me julgando. Ao invés de dizer: às vezes eu percebo que você não gosta muito de estar em casa. Eu disse a mesma coisa, porém de uma outra forma. Então, queridos e queridas, Jesus, ele não está nos ensinando como pegar a outra pessoa em contradição. Ele está desafiando os fariseus e também a nós a sermos nós mesmos, a falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, a sinalizar para as outras pessoas o que nós precisamos, o que nos agrada, o que nos desagrada, quais são as nossas reais intenções. Na vida conjugal, amorosa e relacional, outro aspecto importante é a sexualidade, o que Freud denomina de instinto, mas o que podemos chamar de energia vital. Então, a questão da sexualidade muitas vezes é um tabu entre nós, que ninguém fala sobre isso. Na sexta passada tivemos um encontro com adolescentes aqui na nossa igreja, onde conversamos sobre as transformações no corpo de homens e mulheres, sobre questões hormonais, sexualidade, diálogo, que precisa também permear essa área do relacionamento. Sexualidade humana, segundo a psicóloga Diana, é uma construção social e é uma dimensão importante da conjugalidade. E ela pode sim ser um fator de conflito, inclusive de divórcios. No caso das relações entre amigos, quais são os motivos e fontes de prazer que nós temos incentivado nas nossas relações? Essas também devem estar voltadas para o diálogo. As relações precisam estar pautadas por fontes de prazer, de alegria, de satisfação, de equilíbrio, fontes de sentido. Assim nós não teríamos tantas rupturas nos relacionamentos. Outro fator que nos ensina a investir nos relacionamentos é o tempo livre. Diz a psicóloga que passamos juntos mais tempo. É super importante passarmos juntos mais tempo, termos momentos de descontração. O diálogo, além de falar sobre as necessidades, precisa contemplar a questão financeira. Falar sobre dinheiro nos relacionamentos é outro fator importante. Quanto nós temos, onde será investido, como será investido, o que cada um gosta ou não gosta. E termos sempre em conta que a união conjugal é um fruto e um desejo de Deus. Que ali também a gente possa ter uma aliança, assim como Deus faz uma aliança conosco. Nós fazemos também alianças com as pessoas ao nosso redor. E as alianças estão aqui para buscar equidade. Uma aliança não é prisão, é um elo de ligação. Ela não é dominação sobre outra pessoa, é um sinal de que eu estou disposta a caminhar com ela ao seu lado, a manter um certo distanciamento, mas também estou disposta a construir um legado com essa pessoa. Relações, sejam elas conjugais ou parentais ou de amor fraternal, precisam estar alicerçadas na rocha firme que é Jesus Cristo. Em Deuteronômio 16, 4-7, Moisés assim escreve: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás elas a teus filhos e delas farás assento na tua casa e pelo teu caminho ao deitar e levantar. Moisés escreve esse texto, amados e amadas, antes de morrer. E ele convida o seu povo a amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua emoção, com todo o seu corpo, com todas as suas relações. Um rosto que adora a Deus de forma inegociável tem uma firmeza no relacionamento. Contribui para a unidade. Isso contribuiu muito para a unidade do povo de Israel, para a solidez. Amar a Deus é uma construção sempre segura, é uma base inegociável e inabalável. Bom, então vocês devem estar se perguntando, e quando investimos nos relacionamentos e mesmo assim eles não dão certo? Vamos passar por rupturas na nossa vida. Isso é fato, por causa do espelhamento, por causa das necessidades não atendidas, da transgeracionalidade, dos sentimentos não expressos e por causa da nossa natureza humana, que é pecadora.
Então, quando as rupturas acontecem, para onde devemos olhar? Agostinho diz que o casamento é a união de dois inteiros, não de duas metades. Não é a tampa da panela, são duas panelas. Saiba, em primeiro lugar, que você é inteiro, inteira. Em Efésios, lemos assim: antes de um para com os outros, sejam benignos, compassivos, perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Efésios 4:32. Não há nenhum problema em dizer, eu errei, você me perdoa. E podemos seguir nossa vida, como dois trens que andam em trilhos lado a lado e nunca se tocam, mas conseguem se enxergar. Devido a certa distância, conseguem se respeitar e não causar acidentes. Amém. Convido a um momento de oração, oremos. Amado Deus, obrigada por este culto, onde celebramos aquela dádiva maior tua em nosso favor, que é a dádiva da vida. O fato de ter nos criado a tua imagem e semelhança. Aquieta-nos na tua presença, para que ouçamos essa voz primeira, verdadeira, que nos leva a permear nossos relacionamentos com amor, com equidade, com respeito, que nos leva a promover leis que trazem a vida, que não desmerecem a outra pessoa, que nos leva a promover relacionamentos de diálogo, de entendimento, relacionamentos alicerçados na tua palavra, na rocha firme que é Jesus. Esse amor por nós é imenso. Obrigada, Senhor, por nos trazer vida, salvação. Obrigada por nos instruir de modo tão carinhoso. Obrigada por olhar para nós, inclusive quando estamos caídos, quando não acreditamos mais em nós e na outra pessoa, e quando nos distanciamos de Ti. Guarda, Senhor, a nossa vida, este domingo, a semana. Guarda nosso corpo, nossa mente nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que Tu és aquele que conduz a nossa existência e que conhece nossas necessidades e sentimentos, os quais colocamos na oração que Jesus ensinou quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, que Ele te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo, confie no Senhor Jesus. Faça boas perguntas e conduza a tua vida no diálogo, no entendimento,
e saiba que você é único, única para Deus. Amém.